Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje, 21 de agosto de 2021, quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, meditaremos o Evangelho segundo Mateus 23, de 27 a 32. Mas antes, gostaria de apresentar uma breve introdução, inserindo a perícope no conjunto da sessão na qual se encontra o Evangelho segundo Mateus. Esta perícope se encontra na grande seção da narrativa do ministério de Jesus em Jerusalém, que corresponde aos capítulos 21 a 28 do Evangelho Mateano. Esta grande seção se inicia com o ingresso de Jesus na cidade de Jerusalém, em Mateus 21, de 1 a 11. A cidade se agita, se pergunta: quem é este? As mesmas multidões, segundo Mateus, respondem: ele é o profeta Jesus, o de Nazaré da Galileia. Versículo 11. Na sequência, no capítulo 21, versículos 33 a 45, o evangelista apresenta a parábola dos vinhateiros homicidas, onde Jesus dialoga com as autoridades do judaísmo em Jerusalém. Terminando a parábola, Jesus lança a pergunta: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos? Diante dessa pergunta, e na conclusão da parábola, os chefes, os sacerdotes e os fariseus, percebendo que Jesus se referia a eles, procuravam prendê-lo. Contudo, o evangelista nos afirma que ao mesmo tempo eles tinham medo de fazer, porque a multidão considerava que Jesus era um profeta. Versículo 45. Nesse contexto, em que Jesus é apresentado como um profeta, e é anunciado que ele será expulso da vinha, que os vinhateiros, arrendatários da vinha, tentarão se apossar da vinha, destruindo o herdeiro. Vamos então para o texto de Mateus 23, versículos 27 a 32. Há uma afirmação que se repete: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Versículo 27 e versículo 29. O substantivo hipócrita, no Novo Testamento, ele é utilizado apenas nos evangelhos sinóticos, 18 vezes. É interessante a distribuição. Essas 18 vezes, uma se encontra em Marcos, 3 em Lucas e 14 vezes no Evangelho segundo Mateus. É interessante perceber que 7 delas se encontram no capítulo 23. E todas as vezes que esse substantivo é utilizado no Novo Testamento, portanto nos Evangelhos sinóticos, ocorre na boca de Jesus. As 3 primeiras vezes que o substantivo hipócrita aparece no Evangelho segundo Mateus, encontra-se no Sermão da Montanha, quando Jesus recorda o tripé da piedade judaica: orar, jejuar, praticar a esmola, ou praticar a justiça diante dos pobres e dos vulneráveis. Pois bem, a advertência de Jesus no Sermão da Montanha aos seus discípulos é de que é preciso orar, jejuar e praticar a justiça de forma autêntica, de forma coerente, e não de forma hipócrita. Com essa introdução, a gente pode ter que se perguntar: mas afinal, os escribas e os fariseus são hipócritas? Por quê? O próprio texto nos diz: são semelhantes a sepulcros caiados, belos por fora, podres por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidades. E continua: edificam túmulos dos profetas, enfeitam os sepulcros dos justos, e ao mesmo tempo dizem: se nós vivêssemos no tempo de nossos pais, nós não teríamos sido cúmplices deles
no derramar sangue dos profetas. No entanto, são exatamente eles que atentam contra a vida de Jesus, o profeta. E hoje, em nossos dias, quem mata os profetas? Muitos difamam, caluniam, justamente aqueles que promovem a justiça social. Aqueles que alimentam os pobres e aqueles que cuidam das feridas dos excluídos. No entanto, muitas pessoas religiosas que se dizem cidadãos de bem promovem a violência no campo e nas cidades e dizem: somos servidores do Senhor. E nós somos cúmplices dos que matam os profetas? Temos sangue em nossas mãos? Não podemos fugir desta pergunta. Em nossos tempos, nós somos cúmplices dos que matam os profetas? A nossa prática religiosa louva a Deus com os lábios, mas nossas mãos e nossas ações promovem violência? Defendemos os que matam os pobres? Apoiamos os que destroem a casa comum? Nos sentimos interpelados por Jesus a viver a nossa vocação cristã na sua perspectiva profética? Somos sinais proféticos em nosso tempo? A nossa vida é coerente? Aquilo que os nossos lábios pronunciam se traduzem em ações, em atitudes? Ou nós buscamos a religião da aparência? Peçamos então ao Espírito de Deus que tenhamos coragem de responder com verdade e com sinceridade a essas perguntas. E que o Senhor nunca nos diga: vós sois sepulcros caiados, belos por fora, mas podres por dentro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós sejamos, de fato, seus servidores, profetas do reino dos céus. Amém. Obrigado